Oi pessoal, eu espero que todos estejam bem. Eu vou falar um pouco sobre fenomenologia, que é basicamente o estudo de um conjunto de fenômenos e como eles se manifestam no tempo ou no espaço. A fenomenologia estuda a essência das coisas e como elas são percebidas no mundo. O arquiteto finlandês Juhani Pallasmaa, entre vários outros escritores, trata muito bem sobre esse assunto. Ele fala sobre projetar lares e não apenas casa, levando em conta a pessoa que vai habitar aquele espaço e não apenas se preocupar com uma beleza que muitas vezes pode ser fria e não levar para aquela família ou para aquele indivíduo um aconchego que é o que a gente espera de um lar, né? De uma casa, que seja um lugar aconchegante, que seja um lugar de vivência, de memórias, de refúgio muitas vezes. E o Juhani Pallasmaa, ele falava que a casa, que os lugares no geral, ele tem a sua própria psique e alma. Porque nós desenvolvemos experiências com os espaços construídos. E muitas vezes relações íntimas com aqueles espaços, relações íntimas com o nosso lar, que envolve todos os nossos sentidos, não apenas a visão. Porque a nossa casa, ela tem um cheiro específico, a nossa casa tem gosto, a nossa casa tem um som. E isso vai depender de como cada um vivencia o seu lar. Eu conversei com algumas pessoas e perguntei para elas como que a casa delas fazia sentido para elas. O que tornava a casa delas um lugar singular? Com quais sentidos elas vivenciavam o lar? E quais eram as memórias afetivas que elas tinham a respeito do lar? Esses dias eu ouvi uma frase, acho que do Mário Cortella, que ela dizia assim que uma casa que está sempre arrumada é uma casa sem vida. E isso fez muito sentido para minha realidade, porque aqui em casa eu tenho 2 filhos, né? E eles estão sempre em atividades, então é sempre muito barulho. Estão gritando, estão cantando, estão conversando muito alto. Às vezes a gente até reclama que não consegue conversar. Mas no momento em que eles viajam, que vão para algum lugar, eu passo assim algum tempo essa casa em silêncio, eu percebo o quanto a voz deles aqui o tempo todo é o que traz vida para essa casa. Então, a voz dos meus filhos é um som que me remete a essa sensação de lar. Assim como um outro som também, que é o som do piano, quando um deles está aqui tocando, né? Às vezes no meio de toda essa bagunça eu me pego com ele tocando uma melodia gostosa e isso também me traz uma sensação muito boa. Bom, geralmente são cheiros. E algum cheiro que me leva, às vezes um cheiro, às vezes algo que eu ouço, uma música, mas é uma coisa que eu acho interessante, tem alguns cheiros que me levam a quando eu era a minha infância, a casa da fazenda onde eu morava, e eu lembro da casa. E às vezes o cheiro de uma laranja, que é aquela laranja mais de roça, se eu sentir aquele cheiro. Até teve um caso interessante que eu me emocionei mesmo. Eu fui num determinado lugar e me deram uma laranja, aquelas laranjas bem de roça, com aquele cheiro bem de laranja assim, mesmo plantado em roça. E eu senti aquele cheiro e na hora eu fui para minha infância e lembrei da casa da fazenda que eu morava. E a casa ela veio toda na minha cabeça, nos detalhes, tanto a casa em si como o que tinha em volta da casa. Então, aí assim, até eu me emocionei, né? Chorei assim um pouquinho, porque era um lugar especial para mim, era um lugar que eu queria sempre voltar lá, porque era um lugar que eu me sentia bem. Quando era a minha infância, eu vivi muito bem lá, eu era livre. Então, aquele cheiro me levou para aquela casa, e sempre quando eu sinto o cheiro, assim, que lembro daquela época, principalmente coisas assim, bem naturais, bem de roça mesmo, eu volto para aquela casa, eu lembro de tudo, lembro da sala, o tamanho do quarto que tinha em cada cômodo, então eu lembro de tudo, era tudo muito simples, era uma casa de barro, telhado de palha, né, era palha, tinha 2 potes de barro na sala, tinha poucos móveis, mas aquilo lá marcou a minha infância, eu sempre tive vontade de voltar lá, e hoje eu volto através de algum cheiro, alguma coisa vem.
nitidamente na minha mente. Então, até, eu acho que se eu parar para desenhar, acho que eu consigo até desenhar ela nos mínimos detalhes. E eu saí de lá com 10 anos de idade. Mas os cheiros me levam para a casa da minha infância, que era na fazenda que eu morava. É a comida. Para mim é a comida. Eu gosto de uma comida porque eu tenho um tempero. Eu vou comer num restaurante, eu como diferente. Na minha casa eu como o meu coisa que eu gosto de fazer. Então é uma feijoada, entendeu? Em minha casa eu tenho meu sossego, meu lugarzinho quietinho para ficar em casa, tranquilo, entendeu? Na paz de Deus, entendeu? Então, para mim eu me sinto bem aqui. Eu gosto mais da minha casa do que qualquer outro lugar. É assim, eu saio muito, eu gosto muito de sair, mas eu sou muito estar dentro de casa, eu gosto muito de estar dentro da minha casa, porque dentro da minha casa eu estou estudando. Para mim, em outro lugar, eu não tenho assim eu não tenho aquela liberdade como eu tenho dentro da minha casa. Dentro da minha casa, eu me ajoelho da minha cama, tem um lugar certo de eu orar. Não tem outro lugar, não sei, naquele lugar para ir. E nas casas ali, em outro lugar, não tem. Na minha casa tem tudo o que eu quero. O que eu almejo, aonde eu estou, aonde minha casa, eu acho bom porque tem o que eu quero. E nas casas dos outros não tem. Eu não vejo. É o pé da minha cama. O pé da minha cama porque é para mim orar. Uhum. A minha cama. Porque se eu não dormir na minha cama, não tem outro lugar disso para me dormir. É na minha cama. Tanto em cima da cama como embaixo. Embaixo para me orar e em cima para me dormir. O cheiro da minha casa, que é a essência de pitanga do aromatizador de ambiente da minha sala. É onde eu me sinto confortável quando eu tô sozinha, tenho os meus momentos de paz, que eu fico sozinha. É o que mais me marca, é esse cheiro, que sempre quando eu sinto ele em qualquer outro lugar, eu lembro do conforto da minha casa. E isso me remete à sensação de lar, que é onde eu me sinto em paz. Silêncio, o cheiro da minha casa e o conforto mesmo. Eu gosto do meu lar, que minha casa emite muita paz. E os sons lá que eu ouço pela manhã, quando eu acordo, que abro as portas, a janela lá, o primeiro som que eu ouço lá, o som dos pássaros, das árvores, traz tranquilidade, traz amor, traz um lar de paz, né? E eu gosto de acordar pela manhã e sentir essa sensação de pássaros, de ouvir os pássaros cantando, o sol nascendo pela manhã. Isso me traz muita memória da infância, da casa dos meus pais. E quando eu estou em algum lugar assim que tem matos, que tem verde, que tem árvores, isso me traz uma sensação muito boa, porque emite uma sensação de paz, de lar tranquilo, cheio de amor, porque eu amo meu lar, porque é esse lar aonde traz a paz, o amor e que traz um pouco da minha infância também com os meus pais. O que me traz a memória até hoje, que passou da minha avó para minha mãe, por exemplo, é o bolo cacete. É um bolo que a minha avó fazia, literalmente, o nome era esse, bolo cacete. E é algo que me traz uma lembrança muito forte, né, da casa, do quintal, do local onde a gente ficava, né, que tinha a casa principal e tinha a casinha onde ficava o fogão caipira, onde tinha a mesinha, né, com uma bandeja, uma garrafa de café, algumas xícaras. Então ali a gente se divertiu muito, né, na infância ali, foi muita diversão, muita lembrança boa, onde a gente brincava no quintal, tinha uma cisterna do lado da casinha, onde a gente via os peixinhos, meu avô soltava alguns peixinhos no poço, na cisterna, e a gente via, né, ficava olhando ali, e isso foi muito bom, foi um tempo muito bom, uma lembrança muito forte que a gente tem dela. Então toda vez que eu como esse bolo, eu lembro dela certinho, a fisionomia, tudo certinho, né, até porque ela já faleceu, então a lembrança ficou muito forte na gente. Então hoje toda vez a gente lembra mesmo como se fosse
ontem, entendeu? Que a gente estava na casa dela, é uma lembrança muito forte, muito boa, né? E isso me remete ao passado. Toda vez que eu vejo o bolo cacete na casa da minha mãe, eu lembro da casa da minha avó, como a gente se divertia, como era bom, né? É uma lembrança